Um excelente dia, mais um dia 190, mais uma mensagem para vocês. A mensagem de hoje é: diante do impossível. Em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Tenha fé de que Deus é maior do que todas as dificuldades. O texto hoje nos traz 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, ele tem uma parte uma das mais conhecidas da Bíblia, inclusive, que é quando Davi enfrenta Golias. E dali nós podemos tirar várias e várias lições. Em algum momento aqui, após acabar essas mensagens desse ano, eu vou fazer uma linha especial sobre Davi, porque eu acho que vale muito a pena a história de Davi, assim como a história de José, entre outras ali, para a gente fazer um especial. Então, com relação a Davi, né? Ele relata ali que Davi foi levar as doações para o exército, e quando ele chegou lá, ele viu aquele gigante desafiando o povo de Deus e desdenhando de Deus. E o objetivo de Golias ali, dos filisteus naquele momento, era o melhor do povo de Deus contra Golias, o gigante. E durante 40 dias, isso também tem uma simbologia muito importante, porque se você for analisar na Bíblia, tudo relativo a 40 dias, tem muitas coisas. 40 é um número muito importante, muito especial na Bíblia. Então, durante 40 dias, ele desafiou e nenhum dos guerreiros aceitou esse desafio. E nesse momento, Davi chega lá, vai falar com seus irmãos no campo de batalha, e os seus irmãos ali desdenham dele, né? Como todos sempre desdenharam dele, por ele ser pequeno, por ele ser apenas um pastor de ovelha, e ele tinha 3 irmãos ali no exército, naquela batalha. E ele decidiu que ele ia afrontar Golias. Então levaram ele para conversar com Saul. E Saul questionou: mas quem é você? Você é apenas um garoto. E ele falou: não, mas veja bem, quando um leão ia atacar meu rebanho, ou quando um urso ia atacar meu rebanho, Deus me protegia, Deus me dava força para eu ferir e matar esse leão, matar esse urso. Então assim será. Assim Deus me dará força para derrotar esse gigante em nome dele, em nome do Senhor dos Exércitos. E Saul acabou por permitir que Davi fosse enfrentar. Então ele lhe deu as suas armaduras, lhe deu tudo ali, lhe deu seu capacete, lhe deu toda a estrutura para ele ir. Porém, Davi nunca havia usado uma armadura, então ele falou assim: não, isso daqui me atrapalha. Tirou tudo aquilo, deixou de lado, e ele foi apenas com a funda dele, com as 5 pedras que ele coletou no riacho. Porque se você for analisar bem, Deus, ele valoriza os pequenos começos. E a confiança de Davi era tão grande que Davi sabia que a vitória não ia ser pelas armas ou pela armadura, mas sim por Deus colocar o gigante nas mãos dele. Então ele não precisava de nada além do que ele já sabia usar, porque Deus, ele não pede pra gente crescer, pra gente evoluir, ele não pede pra gente chegar a algum lugar uma coisa que a gente não conhece. Ele pede pra gente usar as habilidades que ele já nos deu, que a gente já treinou. Ele era muito bom com a funda, ele treinava muito enquanto ele estava com o rebanho das ovelhas. Então era um dom que ele tinha treinado e Deus ia usar aquele dom para derrotar tudo aquilo. Então naquele momento ele não precisava de mais nada, ele não precisava de arma, ele não precisava de armadura, ele precisava simplesmente de Deus e do que Deus já tinha disponibilizado para ele. Então naquele momento ele desceu e confrontando o gigante ficou irritado porque colocaram um garoto para disputar contra ele. E ele falou assim: não, mas você vem comigo com lanças e armas, e eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e ele vai te pôr nas minhas mãos, e eu arrancarei a sua cabeça. E nesse detalhe aí vem mais uma lição valiosa. Todo mundo acha que Davi matou Golias com a pedrada, mas não foi com a pedrada. Deus pôs Golias na mão de Davi com a pedrada, porque quando ele acertou a pedra e a pedra cravou na testa de Golias, Golias caiu. Mas Davi não tinha uma espada, não tinha nada, então Davi teve que ir até Golias, retirar a espada do próprio Golias para arrancar a sua cabeça. Então Deus deu Golias na mão dele e ele teve que executar. Ele teve que ter a força e a coragem para
finalizar o que Deus pôs no caminho dele. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes Deus vai pôr uma coisa no nosso caminho, vai dar um início pra gente, mas a gente precisa ter a coragem de enfrentar e finalizar aquele projeto que Deus colocou na nossa mão. Mas a gente precisa finalizá-lo, a gente precisa concluir aquela etapa. Então o que matou Golias foi a espada, que foi a que arrancou a própria cabeça de Golias. E outra parte interessante nessa história, por que Davi coletou 5 pedras? Porque ali em 2 Samuel e também em Crônicas, dizia que Golias tinha 4 irmãos. Então não é porque ele não tinha confiança, porque ele sabia que Deus daria a ele a vitória. Deus daria para ele Golias de bandeja. Só que ele pensou na hora de coletar as pedras, mas ele tem mais 4 irmãos. E se eles estiverem lá? Deus vai me dar a vitória. Mas eu preciso também fazer a minha parte, eu preciso escolher as minhas pedras, eu preciso selecionar, eu preciso estar preparado para todas as adversidades. Então ele pegou uma pedra para cada irmão. Então nesse ponto a gente também pode tirar outra lição, que a gente tem que preparar a nossa vida para poder coletar, para poder desfrutar do que Deus tem preparado. Deus vai dar a vitória para a gente, mas a gente tem que se precaver, a gente tem que olhar, analisar a situação e se preparar para ela, porque quem vai dar a vitória é Deus, mas o preparo quem tem que fazer é a gente, o caminho quem tem que trilhar é a gente. E nesse momento, Davi obteve a vitória e foi e voltou como herói para o povo. Então, para finalizar, eu pergunto para vocês: vocês já analisaram quantas vezes vocês têm problemas, quantas vezes vocês têm alguma situação incomodando e vocês acham que ela é enorme, que ela é gigante, que vocês não sabem como enfrentar? Pensem nesse momento como Davi, porque não existe problema nenhum perto do tamanho do Deus que a gente serve. E isso é uma mensagem muito forte, porque se a gente tem a confiança em Deus, Ele com certeza já deu todas as ferramentas que a gente precisava e que a gente precisa para superar os obstáculos que estão na nossa frente. A gente só precisa ter a fé, a confiança em Deus e saber que Ele vai nos dar a vitória através de tudo aquilo que a gente já sabe e tudo aquilo que a gente se preparou para usufruir. Então assim a gente vai buscar a nossa vida extraordinária com o propósito que Deus colocou no nosso caminho.